Olá pessoal, meu nome é Neri Adami, eu sou psicopedagogo, sou pesquisador de neuroeducação e sou coordenador da DOMOS, Centro de Avaliação, Estimulação e Formação Neurocognitiva. E trago nesse vídeo uma informação que vai ser muito importante para as escolas e para as famílias em relação à dislexia e o déficit de atenção. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a lei da dislexia, que é uma lei, na verdade não é uma lei nova, esse projeto já vem desde 2010, mas tudo indica que será sancionado, esse ano, e alguns dos itens desse projeto já começam a entrar em vigor esse ano ainda. Então é importante que as escolas fiquem atentas para algumas alterações de procedimentos, que devem ser feitas diante de alunos com suspeita, já não mais com laudos, de dislexia ou de déficit de atenção. Vamos lá. A primeira parte que eu quero trazer para vocês é que não é nenhuma novidade. Esse processo, essa lei, ela inicia em 2010, mas ela traz diversas outras leis que vão se compondo a esse projeto inicial. Então ele estabelece que a dislexia ela deve ser vista como um distúrbio específico da aprendizagem. Isso já ocorre no CID, a dislexia, descalculia e a desortografia, disgrafia como um tripé para o distúrbio de aprendizagem. E o que é muito interessante é que muitas pessoas pensam que o déficit de atenção ele também é um distúrbio ou um transtorno de aprendizagem, mas na verdade não, ele é um distúrbio neurocognitivo. Então, o que mais que a lei fala no seu artigo 2, que a dislexia é um transtorno que se manifesta por dificuldades na aprendizagem da leitura e, em particular, na decifração, na decodificação dos signos verbais, dos signos linguísticos, que isso vai dificultar na compreensão e na própria decodificação desses signos verbais. Um outro ponto importante, aí já entrando mais para os objetivos desse artigo, no artigo 3 dos objetivos, ele diz que essa lei ela vem garantir o direito à educação e o apoio necessário aos alunos com dislexia. Na verdade, ela não fala muito especificamente dos alunos que têm laudo de dislexia. Essa lei ela trata já os alunos, ela já dá direito aos alunos dentro dos sintomas, certo? E me preocupa um pouco porque ela joga na escola, de certa forma, uma responsabilidade dessa avaliação, dessa triagem dos sintomas dos alunos que podem ter dislexia. Então, no artigo 3, na parte B, diz que a escola deve facilitar o sucesso para evitar bloqueios na aprendizagem dos alunos com dislexia, facilitando assim a plena integração social e cultural. Bom, as escolas têm feito isso eu percebo ao longo... Eu trabalho há 14 anos com avaliações de transtornos específicos da aprendizagem e muitas escolas já têm, dentro do seu setor de psicopedagogia ou psicologia, já têm ajudado muito essas crianças. Lógico, temos um longo caminho a percorrer, porém nós percebemos que isso já há um pontapé inicial para esse auxílio. No item C, ele diz que a escola deve reduzir as dificuldades educacionais e emocionais para aqueles alunos com dislexia. Eu costumo muito dizer que é muito difícil a escola fazer isso só. A escola vai precisar da família, a escola vai precisar dos terapeutas que acompanham ou que vão avaliar esse menino, porque a escola só ela não dá conta dessa demanda inteira. No item D, proporcionar uma formação adequada e desenvolver o potencial dos alunos com dislexia. Bom, também volto a falar, tem que ter aí um tripé entre escola, entre família e entre terapeutas, porque só a parte pedagógica da escola, com certeza, não vai ajudar significativamente esse aluno. Você vai adaptar a algumas necessidades de avaliação ou de mediação, porém, é necessário, quero frisar isso, é necessário uma avaliação completa, uma avaliação bem feita e também um prognóstico para essas estimulações,
para que a gente possa, sabe-se que não tem cura, mas sabe-se também que existe uma melhora significativa com as estimulações corretas. No item E, adaptar formas de verificação e avaliação adequadas às necessidades de cada dos alunos, né, com dislexia. Mais à frente nós vamos ver, esse é só um resumo dos principais pontos que eu notei do artigo, mas ele fala inclusive das avaliações orais. Esse ponto já é um ponto que ainda causa muita polêmica dentro das escolas entre eu devo avaliar só oralmente ou eu devo fazer uma adaptação dessa prova. Eu costumo muito dizer que eu tinha uma paciente que na avaliação dela tinha escrito a diversificação da economia americana. E ela não conseguiu ler e entender diversificação, e ela fez uma leitura onde diversificação para ela era diversão. E ela dizia para a professora, eu não estudei sobre a diversão da economia americana. Então, as adaptações de prova, por exemplo, elas podem vir de coisas simples. A produção cafeeira, a produção de café. Então, colocar termos que sejam mais fácil a decodificação e o entendimento desse aluno. Aí já fica uma dica para essas adaptações. Ainda continuando no artigo 3, no item F, diz que as escolas devem sensibilizar e preparar os professores e pais sobre assuntos relacionados à dislexia. Lógico, tem que se trabalhar os professores muito mais em formatos de oficina, vejo eu, do que simplesmente em palestras, porque é necessário colocar a mão na massa para essas adaptações e mediações. Entender teoricamente como funciona o cérebro de uma criança com dislexia é muito importante, mas fazer a relação desse cérebro, desse funcionamento neural com o chão de sala, vamos dizer assim, isso é essencial. Sair somente da teoria, do conhecimento e partir para a prática, para agir. No item G, assegurar uma boa oportunidade para a identificação precoce da dislexia, bem como a reabilitação de pacientes com dislexia. Isso me preocupa muito. Por exemplo, as salas multifuncionais não estão preparadas para isso. A escola não está preparada para essa triagem. Algumas escolas hoje já dispõem de setores que conseguem fazer rastreios, mas rastreios ainda muito simples. É necessário, sim, de boas avaliações, uma boa avaliação neurocognitiva, como nós fazemos aqui no centro, ou avaliações neuropsicológicas para identificar realmente se é um quadro sugestível à dislexia para a confirmação posterior de diagnóstico. Concordo, eu acho que é importante a escola começar algo até mesmo antes de um relatório final ou de um laudo final. Isso às vezes demora um determinado tempo, mas eu acho que a escola fica muito jogado, a escola muito dentro de uma obrigação que, ao meu ver, não é da escola, de se fazer uma avaliação e um processo de reabilitação. Isso aí é inviável, isso aí não é uma obrigatoriedade, pelo menos não era uma obrigatoriedade legal da escola, fazer estimulações dentro da escola. A escola já desenvolve um trabalho que é um trabalho muito árduo, com muitas turbulências, e eu vejo que isso ficaria muito aquém. Próximo item, garantir o correto e precoce diagnóstico da dislexia. Volto a dizer, a escola não tem essa função. Garantir a acessibilidade, mesmo que seja dentro de órgãos públicos, como acontece nos Estados Unidos, onde a escola, os profissionais vão à escola para esse diagnóstico, mas aqui no Brasil nós vivemos uma outra realidade. Muitas vezes o que está escrito no papel muito bonito e tudo, na prática não funciona, fica extremamente aquém. Hoje na rede pública, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, nós temos cerca de 166 mil crianças que estão abaixo do que se espera para o desenvolvimento cognitivo e série. Então isso é um índice que é preocupante. Então imaginemos que agora a escola vai dar, ou a rede pública ou privada, vai ter que dar conta de tudo isso. Isso se torna muito difícil. O próximo item, item I, aumento da comunicação e colaboração entre família, escola e serviço de saúde durante todo o ano escolar. Bom, isso as escolas também já fazem, né? Não é nenhuma novidade. Receber os terapeutas, receber os psicopedagogos, os psicólogos,
para que possamos conversar e encontrarmos a melhor saída para cada caso. Eu não acredito em receita de bolo, eu não acredito que o que funciona para um funciona para todos, então realmente nós precisamos sentar e conversar. E muitas vezes ter que optar pelo caminho onde haja uma quantidade menor de perdas, porque todos os caminhos levam a algum tipo de perda, seja cognitiva, seja emocional, seja de conteúdo, seja com questões comportamentais. Então nós precisamos sentar, família, terapeutas, escola, e traçar sim um rumo correto, certo, baseado em evidências para esse aluno. Quase chegando a esse resumo final da dislexia, é importante colocar que no artigo 4, né, ele coloca essa responsabilidade de diagnóstico e de reabilitação para a escola, e tem um trecho que me chamou muita atenção: implementar tempestivamente, quer dizer, faça agora. Então, essas imposições de lei, ao meu ver, elas vão não ajudar, de certa forma, mas se fazer de qualquer jeito. Isso não ajuda aquele aluno que tem dislexia ou que tem déficit de atenção. Na verdade, isso pode piorar o quadro, né? Pode gerar mais dificuldades ainda, ou facilitar tanto o processo que cognitivamente ele vai ter ainda mais dificuldades. Implementar essas tempestivamente, né, ações suficientes para identificar casos suspeitos de dislexia. A escola vai precisar de um grande investimento, e aí eu coloco que não é só de um investimento, mas de consultorias, de treinamento, de observação, porque esse não é o papel da escola, né? Se eu paro para pensar, esses dias eu estava dando uma palestra sobre neurociência e o desenvolvimento socioemocional, que é uma base agora da nova BNCC, né? Então a gente discutia que eu não tenho como desenvolver habilidades socioemocionais sem que eu tenha um cérebro propício a isso, sem que eu tenha um sujeito com um funcionamento executivo bom, que as questões emocionais estejam sadias, porque não é fácil, não é tão fácil como se coloca na lei esses desenvolvimentos. Dentro do parágrafo único, né, se apesar de adequações, repercussão didática centradas em atividades educativas persistirem os problemas com o aluno, a escola deve enviar um aviso à família. Isso já é feito, né? A escola tem que estar junto com a família, assim como os terapeutas que acompanham esse menino. Dentro de um mundo perfeito, né, se coloca muito que a necessidade de uma equipe multidisciplinar, mas nós sabemos da grande dificuldade que é, por exemplo, quando eu preciso reunir na escola o psicólogo, o fono, o psicopedagogo, ou muitas vezes, que é praticamente impossível, o neuro ou o psiquiatra que está acompanhando ele. Então é muito difícil que esse aluno tenha essa equipe, que esse diálogo ele aconteça de forma tão clara. Um outro ponto, né, no artigo 6, promover atividades para alcançar a identificação precoce dos alunos com dislexia. Eu me preocupo muito com a possibilidade de falsos positivos na avaliação da dislexia. A avaliação da dislexia não é uma avaliação fácil, é uma avaliação por exclusão. Ela necessita de instrumentos específicos, ela necessita de instrumentos que muitos são validados, ela necessita de um olhar da fono, de um olhar da psicologia, de um olhar da psicopedagogia, de um olhar muitas vezes da neuropsicologia, e não é um processo tão simples. No artigo 7º, né, propiciar formação adequada no que diz respeito às questões relacionadas com a dislexia. Isso já é feito, né, muitas vezes com consultorias, com palestras, nas semanas pedagógicas. Então, eu acho que agora vai precisar se fazer um pouco mais. Se fala também na própria formação que pode acontecer de formações eletrônicas, formações à distância. Não sou muito a favor desse tipo de formação específica, né? Eu acho que um vídeo como esse ele serve para despertar o desejo de buscar mais, de consultorias, de palestras, de formações, mas esse vídeo em si, por exemplo, ele não garante que os profissionais, não é assistir o vídeo e implementar. Essas implementações, elas demoram um pouco mais, são processos muito mais complexos
do que nós imaginamos. Então imagine uma formação de dislexia à distância, onde muitas vezes o professor não pode tirar dúvidas, onde ele não pode contar os casos específicos para as adaptações específicas. No artigo 8º, a formação dos professores devem assegurar um conhecimento aprofundado das questões relativas à dislexia e um processo de sensibilização precoce que vai iniciar não mais na alfabetização, mas na educação infantil, porque a maior parte dos sintomas eles vão estar presentes na educação infantil. Então, olha aí, mais uma responsabilidade para as professoras de educação infantil, que já têm assim, um mega papel, eu sou apaixonado pela educação infantil, ela é a base para muitos processos, para todos os processos, muito não, para quase todos os processos educacionais. E no artigo 9º, que a escola também deve assegurar de forma contínua a reciclagem desses professores. Bom, é um vídeo que, ao meu ver, ele tenta nortear vocês, profissionais, escolas, com relação à dislexia, a nova lei da dislexia, que eu acredito que é sancionada, já deve começar entrar em vigor no segundo semestre. Então, bom, não vamos esperar para o segundo semestre, eu acho que chegou a hora de nós começarmos a fazer algo, começarmos a estudar, começarmos a nos capacitar antes dessas implementações, porque o tempo é curto, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço e vou lançar daqui a pouco o volume 2, a parte 2, falando agora da lei para as crianças com déficit de atenção, TDA e TDAH. Acompanhe a gente no nosso canal, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.